vamos aos recados. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite da Corrente do Bem, do Lar Francisco de Assis. E é com grande alegria que estamos aqui mais uma vez. Então, quem está vindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao ambiente virtual do Lar Francisco de Assis. Para aqueles que já nos acompanham, sejam muito bem-vindos. É uma alegria estarmos aqui juntos. E, além da alegria, essa é uma grande oportunidade que temos de nos conectarmos, de sermos elos de luz, nos fortalecermos nesse momento, onde somos convidados a vivermos esse grande desafio que foi trazido e colocado em nossas vidas e não temos como correr, né? Cada um de nós precisa fazer os seus enfrentamentos, precisa olhar para aquilo que precisa modificar em suas vidas, e muitas vezes passamos por estados emocionais diversos, às vezes com medo, às vezes com ansiedade, às vezes com melancolia, às vezes com esperança, às vezes sem nenhuma esperança. E estarmos aqui é uma forma de juntos nos fortalecermos, porque o mundo é mental e, de acordo com as nossas vibrações, nós podemos transformar o nosso mundo em um mundo melhor ou pior. A ambiência das nossas casas, dos lugares onde estamos, ela é determinada pelas nossas vibrações. Então, é muito importante que possamos estar atentos para os nossos pensamentos, para as nossas emoções, para os nossos sentimentos, para que possamos estar nos alinhando, buscando formas de estarmos em sintonia com o bem, com o amor, olhando para dentro de nós e procurando compreender aquilo que necessitamos compreender para poder aproveitar essa grande oportunidade que nos é dada nesse momento da transição planetária. Então, nós convocamos, né, a todos que aqui estão, que convidem mais um irmão para estar aqui. Um amigo, um parente, um conhecido, alguém que possa, assim como você, se beneficiar desses momentos de reflexões tão importantes que temos tido aqui na Corrente do Bem. Se você se sente mais fortalecido, se você se sente mais equilibrado, se você se sente mais amparado nesse momento, convide um irmão para que ele também possa partilhar desse banquete espiritual. A Corrente do Bem é um trabalho interno do Lar Francisco de Assis, já acontecendo há bastante tempo, um momento onde todos nós, às 18 horas, trabalhadores do lar, parávamos onde estivéssemos para fazer uma oração pelos irmãos cujos nomes se encontravam na nossa Corrente do Bem. E ainda temos nomes que chegam o tempo todo nessa corrente. Então, nós estamos aqui vibrando por todas essas pessoas, nós estamos aqui vibrando por nós, pelas nossas famílias, por todos aqueles que temos em nossas intenções, vibrando pelo nosso bairro, pela nossa vizinhança, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, pelo nosso planeta, porque somos focos de luz a poder iluminar o nosso planeta. E juntos podemos nos fortalecer e emanarmos muitas energias de amor, de serenidade, de tranquilidade para tantos que necessitam. Hoje, nós vamos aqui, mais uma vez, receber um querido companheiro do Lar Francisco de Assis, o Eduardo Ladeira. Eduardo, seja muito bem-vindo.
mais uma vez aqui na nossa Corrente do Bem. Eduardo, que já é um palestrante que vai muitas vezes presencialmente no Lar Francisco e que agora, no momento em que não podemos estar presencialmente, está também aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Daqui a pouco eu vou pedir a você para desbloquear o seu microfone, a sua câmera, e nos brindar mais uma vez com as suas palavras. O Eduardo Ladeira é um psicanalista, expositor espírita, e hoje estará conosco falando de um tema muito importante, o perdão em tempos de crise. Então, é muito bacana, né, a gente poder refletir sobre o perdão, porque o perdão é uma das coisas mais difíceis para a gente, que estamos aqui encarnados. O auto-perdão, o perdão ao outro. E, diante dessa oportunidade que a pandemia nos traz, às vezes descortinando tantos conflitos com aqueles que estamos mais próximos, no mesmo espaço, e porque não temos mais como diluir, muitas vezes, né, essa aproximação, e muitas vezes vivenciamos conflitos, mas também, vamos pensar, estamos diante de uma grande oportunidade. Como Jesus disse, reconcilie-se com os seus adversários, enquanto eles estão por perto. Então, que a noite de hoje seja um bálsamo de luz a iluminar nossas consciências, os nossos corações, para que possamos trabalhar esse perdão tão importante para a nossa saúde mental, para o nosso equilíbrio. Então, vamos pegar aquela água, quem não pegou, um copo d'água, uma garrafinha. Quem está chegando pela primeira vez, todas as vezes a gente pede isso, porque na prece final a gente pede a espiritualidade que já está aqui conosco, para colocar nessas águas o remédio que cada um necessita para o seu reequilíbrio. Então, agora eu convido a todos para fazermos a nossa prece e iniciarmos a nossa palestra da noite. Então, vamos, nesse momento, fechar os nossos olhos. E nessa hora onde tantos corações se unem, não só aqui na Corrente do Bem, a hora da Ave Maria. Vamos pedir à nossa Mãe Espiritual, Mãe Maria, que nos abençoe, que nos cubra com o seu manto de luz, rogando que a sua amorosidade e o seu aconchego nos envolvam. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. E nesse momento, Deus, nosso Pai, de amor, de bondade, te pedimos, de joelhos em espírito, a tua permissão para realizarmos mais uma palestra da noite da Corrente do Bem. Que possamos abrir as portas espirituais dos nossos lares e dos nossos corações e sentirmos a amorosa presença do nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus. Que possamos ser tocados pela simplicidade de Francisco de Assis, que possamos, como ele, aprender a perdoar, a amar, a não julgar o nosso irmão, a levar paz, harmonia, por onde andarmos. Que essa noite possa ser uma grande noite
de luz em nossas mentes, em nossos corações, que possamos sentir a presença amorosa da espiritualidade que se encontra em cada lar, já nesse momento. Que possamos nos abrir para isso, que possamos receber tudo aquilo que amorosamente nos foi trazido nessa noite. Te pedimos, Pai, por todos aqueles nomes que se encontram na nossa corrente do bem. Te pedimos por cada um que aqui está, por cada família aqui representada, por todos aqueles que temos em nossas intenções. Te pedimos, Pai, hoje, especialmente pelo nosso palestrante, Eduardo Ladeira, que ele possa ser uma grande ferramenta a nos trazer reflexões tão importantes acerca do perdão. Que tenhamos ouvidos de ouvir, coração de sentir, para receber tudo aquilo que a espiritualidade nos preparou, que será apresentado pelo nosso irmão Eduardo. Que essa paz que aqui vibra, esse amor que pulsa, possa nos envolver hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, nesse momento, Eduardo, agora é com você. Desbloqueie o seu microfone, a sua câmera e nos brinde com as suas palavras, suas reflexões. Paz e bem, seja mais uma vez muito bem-vindo. Boa noite a todos. É uma alegria estar de novo aqui nesse trabalho fantástico que o Lar Francisco realiza, né, trazendo companheiros com assuntos tão atuais, né? E eu fico feliz de poder contribuir de alguma forma com todo esse trabalho, com todo esse esforço feito para o nosso crescimento. Quando os companheiros nos convidaram para estar aqui nessa noite, faça um tema, a gente procurou ajuda no Evangelho, né? E aí nos foi aberto, nos caiu a página, no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, né? E com o título Perdoai para que Deus os perdoe. Então, a gente vai tentar fazer nessa noite algumas reflexões com relação à questão do perdão, mas reflexões tentando trazer o que acontece nos dias atuais, né? O que está acontecendo no nosso dia a dia, né? E aí, algumas notícias, né, que nos chegam, e a gente vai colocar aqui e a gente vai tentar examinar através das nossas reações como é que a gente se comporta perante o que está acontecendo hoje. Alguns dias atrás eu vi uma manchete que me chamou muita atenção. Era uma senhora de 82 anos, que é uma exímia jogadora online. Ela é um jogo chamado Skyrim, não sei se é esse o nome, né? E ela é conhecida no meio, né? E quem joga diz que ela joga muito bem. Mas ela resolveu se afastar, né, com tristeza dos jogos online, porque na sua lista, na sua timeline, né, muitas mensagens de ódio, né? Nos comentários da página que ela tem, onde ela faz reflexões, onde ela explica, fala do jogo, muitas mensagens de ódio. E nós estamos vivendo um tempo que, se eu expressar a minha opinião, eu vou ser agredido. Porque se a minha opinião diverge da do outro, eu me torno, eu passo a ser inimigo do outro e sou passível de sofrer uma agressão.
não importando a essência do comentário, não importa o assunto, eu vou ser sempre atacado por expressar a minha opinião. E parece, e se nós olharmos as redes sociais, dá medo de tanta coisa que a gente vê. Às vezes uma notícia como a de um garotinho que ele nesses momentos, ele pegou os livros que ele tinha e colocou à disposição para quem quisesse pegar emprestado. Era um menino pobre, mas que ele adorava ler. E assim, ele queria fazer essa troca. E a quantidade de comentários denegrindo, destruindo a imagem daquela criança. E parece que o isolamento acirrou mais ainda esses ânimos. Porque toda vez que a gente vê alguma notícia, né, algum grupo que quebrou um isolamento, eu fico indignado, eu me encolerizo. Muitas das vezes, sem saber as razões que levaram aquelas pessoas a saírem do isolamento. Dando um exemplo. E a política é um prato cheio para todo e qualquer discurso de ódio. Nós vamos ver parentes, amigos, que se tornaram inimigos mortais, que eu não vou perdoar jamais por conta das escolhas que foram feitas. E é tão séria que muitos seguem pessoas contrárias à sua linha de pensamento, única e exclusivamente para agredir. E tudo isso que a gente falou até agora já cabe uma grande reflexão. O quanto nós nos incluímos neste contexto em que nós colocamos. E quando cai para a gente, no Evangelho, o tema, perdoai para que Deus vos perdoe, né? Quando nos é colocada a tarefa de falar sobre perdão, nos causa uma preocupação porque não é um sentimento que nós dominamos. Como é que eu posso falar sobre perdão se eu ainda tenho dificuldade para perdoar? Me remete à história contada sobre Gandhi, o grande líder indiano, que certa feita recebeu a visita de uma mulher com seu filho, e ela, muito preocupada, diz a ele que a criança ela tem diabetes. Mas ela adora açúcar. Então ela come escondido, ela tenta burlar, porque ela quer se alimentar e ela não pode por conta da taxa. Mas como essa criança idolatra a figura de Gandhi, a mãe entendeu que se ele pedisse, a criança não comeria mais açúcar. E aí, quando Gandhi ouve o relato, ele pensa um pouco e diz assim: acho interessante, mas eu pediria que a senhora voltasse na semana que vem. E aí a mulher não entende muito, mas acata. E aí, na semana seguinte, ela volta com a criança. E aí Gandhi se abaixa, chega para a criança e diz assim: meu filho, se você comer açúcar, você vai ficar doente, pode até morrer. Então eu te peço, por favor, não coma açúcar. A mãe ouve o diálogo, agradece, mas no final pergunta para Gandhi assim: Gandhi, agradeço pelo que o senhor fez, mas o senhor não poderia ter dito isso semana passada? E aí Gandhi vai dizer assim: poderia, mas se semana passada eu comi açúcar. Então é uma dificuldade que nós temos, e eu queria que vocês me perdoassem essa dificuldade, porque eu tenho tentado fazer esse exercício do perdão para poder falar para vocês com toda sinceridade, com todo carinho. E nós precisamos, nos tempos de hoje, onde nós estamos atravessando um momento de crise, né, em todos os sentidos da nossa vida, tentar buscar entender o que é o perdão. Tentar entender
o que é viver o perdão. Precisamos experimentar e exercitar o perdão em nós. Mas quando a gente tenta se exercitar, nós vamos nos deparar com muitos sucessos, mas também com fracassos. Nós vamos ter momentos em que vamos conseguir perdoar. Tem momentos que não vamos conseguir perdoar. Mas precisamos fazer esse exercício. E a gente entende, né, até pelos estudos, que podemos considerar que o perdão é o segundo maior sentimento, atrás apenas do amor. Porque aquele que ama verdadeiramente não perdoa. Como assim não perdoa? Porque só vai perdoar aquele em que em algum momento se sentiu ofendido. Eu demonstrei uma raiva. Eu demonstrei um sentimento negativo em relação ao outro. Mas quando eu recebo, quando eu perdoo efetivamente, aí eu vou começar a entender um pouco o que é o amor. E nós não sabemos perdoar da mesma forma que não sabemos o que é amar. Alguns anos atrás, eu participei de um encontro, uma reunião espírita, tratando da questão da mediunidade. E aí, tratando da dificuldade, muitas vezes, dos esclarecimentos aos companheiros desencarnados. E aí o coordenador ele fez uma dinâmica com o grupo. Né? Então, eu quero propor essa dinâmica aqui com vocês para a gente ter uma noção da dificuldade que é perdoar. Então, ele propôs para a gente o seguinte: pensa em alguém que você ama muito. Pensa que essa pessoa que você ama muito foi barbaramente assassinada. E você é colocado frente a frente com o assassino. E aí alguém chega no teu lado e diz assim: perdoa ele. Vamos conseguir perdoar? Eu consigo perdoar aquele que faz mal à minha família? É muito difícil. E nós ainda não estamos evoluídos o suficiente para esse perdão. É muito difícil a gente perdoar quando pensamos nas coisas que estão acontecendo no mundo. Quando é difícil perdoar aqueles que agridem pelas mais variadas causas, pela cor da pele, pelas orientações religiosas ou sexuais, pela posição política, pela situação econômica. Hoje é muito difícil para nós, e aí eu vou me incluir nesse grupo, para perdoar aqueles que agem de forma violenta, por motivos banais, seja por ignorância. Será que nós conseguimos perdoar aquele policial que asfixiou George Floyd? Será que a gente consegue perdoar aqueles que atiraram contra João Pedro, contra o Guilherme, contra a Ágata? Será que conseguimos perdoar aqueles que desviam dinheiro da saúde daquelas cidades praticamente sem recurso nenhum? Provavelmente não. Mas isso não é motivo para desespero. Nós vivemos num mundo onde o mal predomina e que o instinto ainda se sobrepõe muito à razão. Mas quanto? A gente sempre fala isso, né? Que o instinto ele é sempre mais ativo em nossas vidas do que o racional, do que a elevação, do que o espiritual. Mas quanto é essa diferença? Será que a gente pode medir? Vamos imaginar um lago congelado. Qual é a espessura da borda desse lago? É assim? É assim? É assim? A borda congelada é a nossa elevação espiritual. O que está abaixo dela, aquele volume de água, é o nosso instinto animal. Por isso eu não posso sofrer pelo fato de não conseguir perdoar tudo. Porque eu preciso começar a trabalhar esse perdão.
Quando nós vamos para uma academia fazer ginástica, a gente nunca começa pegando um peso de 100 quilos. A gente começa pegando 1 quilo. Eu nunca fui para academia, então vou pegar 1 quilo. Quando aquele 1 quilo já não faz mais efeito, eu pego 2. Quando aquele 2 não faz mais efeito, eu vou pegando 5, vou pegando 10, até pegar os 100 quilos. Então vamos começar a nossa academia do perdão. Precisamos fazer uma avaliação para saber o quanto nós podemos pegar de peso. Então vamos lá. Eu consigo perdoar a equipe, a classe política? Eu consigo perdoar aquele chefe carrasco? Eu consigo perdoar os companheiros do ambiente de trabalho? Eu consigo perdoar os companheiros da casa espírita? Está pesado. Então vamos baixar um pouquinho o peso. Eu consigo perdoar as atitudes do nosso cônjuge, dos nossos filhos, dos nossos parentes? Ainda está pesado? Eu consigo perdoar a mim mesmo? Como assim perdoar a si mesmo? Quando nós estudamos a mente humana, a gente vai descobrir que ela carrega, ela tem uma série de mecanismos que nós vamos chamar mecanismos de fuga da realidade ou mecanismos de defesa. Então, por exemplo, quando nós falamos de formação reativa, né, que é um dos mecanismos de fuga da realidade, né, ou um mecanismo de defesa, o que é formação reativa? Imagina 2 irmãos, e aí a mãe escuta um chorar. Quando ela vai ver o que é, o outro que não está chorando fala assim, foi ele que começou. Isso é formação reativa. Eu tenho um processo de identificação, onde eu me projeto, quando eu me coloco fazendo as mesmas coisas de alguém que eu admiro muito. Então, se eu cometo alguma coisa, algum deslize, eu falo assim, mas fulano faz isso também. Eu tenho o processo de racionalização, onde eu crio ideias para justificar um erro cometido. Quando eu uso o processo de projeção, quando eu tenho uma falta, né? E eu não quero ver isso em mim, eu jogo para o outro. E vou agredir o outro como se fosse... como se eu quisesse acabar com aquilo que tem dentro de mim. Na psicanálise, a gente vai dizer que aquilo que eu não gosto em mim, eu projeto no outro. Então, por que eu vou me perdoar se eu não erro? E a gente vê que nossa mente ela começa a produzir uma série de situações que nos fazem fugir dessa questão. Eu nunca estou errado. Então, quando nos decepcionamos, nós vamos nos irritar, nós vamos agredir. E esses processos de fuga do ego, esses processos, esses mecanismos que a mente se utiliza, eles têm um objetivo: impedir o desprazer ou o sofrimento. Então, eu uso desses artifícios inconscientemente. Então, eu nunca percebo que eu estou passando por isso. Eu uso esses mecanismos de forma inconsciente para não sofrer, para não sentir dor. E como combater esses mecanismos de fuga? Como combater esses mecanismos de defesa que atrapalham esse exercício do perdão? E eu vou citar um livro escrito, publicado em 1857, por um professor que colocou o nome de Allan Kardec, quando ele, na resposta à questão 919, vai ter o seguinte texto: no final de cada dia, interrogava minha consciência
Passava em revista o que havia feito e me perguntava se não tinha faltado ao cumprimento de nenhum dever. Se ninguém teria motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. Examinai o que pudesses ter feito contra Deus, depois contra o próximo e, por fim, contra vós mesmos. As respostas serão motivo de repouso para a vossa consciência ou indicarão um mal que deve ser curado. E quando vemos o texto de Santo Agostinho, nós não vamos ver nenhuma condenação, nenhuma culpa, nenhum julgamento, nenhum remorso. Essa resposta de Santo Agostinho é um verdadeiro guia prático da reforma íntima. Reforma íntima que nós fugimos como o diabo foge da cruz. Nós, analisando uma frase, um texto de Carl Jung, criador da psicologia analítica, ele vai dizer muito claramente: não há despertar de consciência sem dor. Traduzindo para os termos espíritas, não há reforma íntima sem dor. Jung continua de forma tão incisiva, dizendo que as pessoas farão de tudo, chegando ao limite do absurdo, para evitar enfrentar a sua própria alma. Mecanismos de defesa. Está aí o mecanismo de defesa. Né? São os absurdos que nós fazemos para evitar enfrentar a nós mesmos. E precisamos lembrar que tanto no exercício da academia quanto na reforma íntima vai causar dor. É inevitável. Por quê? Porque eu estou mudando, modificando a minha constituição física e espiritual. Por isso dói. E como é que eu vou lidar com essa dor? Porque quando começo a descobrir por que dói? Dói porque eu descubro que eu não sou aquela criatura bondosa que eu imaginava. Que eu não sou aquela criatura caridosa que eu imaginava. Que eu não sou aquele ser misericordioso que eu achava que era. Aquele ser que lia o Evangelho segundo o Espiritismo e se emocionava. Nossa, como é lindo isso aqui. Mas nunca usou isso para si próprio. Quando eu descubro que eu não sou um espírito com um passaporte carimbado para nosso lar, eu vou descobrir que eu sou orgulhoso. Eu vou descobrir que eu não julgo os outros, mas que eu condeno a pena máxima. Quando eu descubro isso, dói. Dói muito. Então, o que precisamos fazer? Há um companheiro do grupo, né, do movimento espírita, chamado Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça, para quem não conhece, é um companheiro que trabalhava ativamente no movimento espírita. Então ele começa a ter um problema, ele tem um problema de locomoção. Então ele já não consegue andar. Então ele passa a ficar ele vive numa cadeira de rodas. Só que essa doença avança. Então ele só consegue ficar deitado. Mais à frente ele perde a visão. Mas nem por isso deixou a vontade, deixou a alegria. Tanto é que ele é conhecido como o gigante deitado. Jerônimo Mendonça contou uma história certa feita de que ele foi chamado para fazer uma palestra numa cidade. Só que na véspera da palestra ele passa mal, ele tem um problema de saúde, e o médico orienta para que ele não vá fazer a palestra. Então ele pede a um outro confrade para fazer a palestra no lugar dele. Então, quando esse companheiro se dirige à cidade, ele sofre um grave acidente de carro. O carro sai da estrada, o carro capota, e ele se machuca gravemente. Enquanto aguardava o socorro, ele abre o porta-luva do carro
pego o Evangelho para quê? Para ler uma passagem agradecendo a Deus pelo fato de estar vivo. E quando ele abre o Evangelho, vem a seguinte passagem: se fosse um homem de bem, teria morrido. Assim que ele se recupera, ele encontra Jerônimo e diz: Jerônimo, nem para desencarnar eu estou prestando. Eu não sei o que causou o maior impacto, se foi o acidente ou a leitura do Evangelho, que me mostrou que eu não era um homem de bem, porque se fosse um homem de bem, eu teria morrido. O que eu devo fazer, então? E aí Jerônimo vai responder para ele assim: trabalhar. Trabalhar. Quando trabalhamos no bem, vamos precisar do concurso de outras pessoas. E aí, quando eu observo o outro, eu vou observar nele muitos vícios. Eu vou observar nele muita ignorância. Mas eu vou observar também que ele tem virtudes e que tem outros conhecimentos. E vamos observar que eles são como nós. São iguais a nós. Vão observar que eles estão no mesmo processo, na mesma caminhada que nós estamos. Cada um com a sua bagagem, mas com o mesmo objetivo. E quando não realizamos esse exercício pessoal, quando não realizamos esse autodescobrimento, quando não realizamos esse conhece a ti mesmo, nós não vamos conseguir perdoar plenamente o outro. Mesmo que de nossa boca, quando sair o eu te perdoo, ou tudo bem, passou, vai ficar sempre um resquício de mágoa e de ressentimento. E Joana de Ângeles, numa mensagem no livro Momentos de Saúde, vai nos dizer que as pressões do mundo, elas podem provocar em nós medo, ansiedade, amargura. Essas pressões podem afetar o nosso sistema nervoso, produzindo uma série de neuroses. Neuroses essas que quase sempre somatizam no corpo, na forma de alergias, na forma de problemas digestivos, em problemas de metabolismo, iniciando até processos degenerativos. Aqueles que são mais frágeis, quando colocados sob pressão, eles vão buscar mecanismos de fuga, vão cair em fobias e até em depressão. Ou vão recorrer à violência como forma de afirmação e de defesa da personalidade. É interessante a fala da Joana, quando ela diz recorrer à violência. Então vamos ver que muitas situações de agressores, muitas pessoas que se utilizam da violência, elas têm dentro de si uma grande fragilidade. Elas têm dentro de si uma grande fraqueza. E vão se utilizar da violência, da opressão, do autoritarismo como uma afirmação de defesa da personalidade. O campo emocional e mental ele é afetado, gerando perturbações e doenças diversas que muitas vezes não têm diagnóstico. Ela continua dizendo que quem não consegue suportar e superar essa pressão vai guardar ressentimentos que vão fazer com que se infelicitem e vão fazê-la reagir sempre, desferindo veneno contra aqueles que se tornaram seus inimigos reais ou imaginários. Tem uma companheira aqui de Rio das Ostras, lá do nosso grupo, ela contou para a gente uma história muito interessante. Ela estava indo para o grupo, para o GEAF, e aí ela pega uma van, que aqui em Rio das Ostras, todo transporte público é transporte por vans, a grande maioria. E aí ela senta na frente, no banco da frente, vira para o motorista e diz assim, bom dia.
E aí o motorista olha para ela e fala assim, bom dia, por quê? Isso já era motivo para nós calarmos a boca e para nós começarmos a pensar que grosso, mal educado, nunca mais pego o transporte com ele. Com certeza faríamos isso. Mas essa companheira, ela vira para o lado e fala assim, você está com algum problema? Está acontecendo alguma coisa? Eu posso te ajudar? E aí ele começa a desfiar um rosário de lamentações. Ele começa a colocar toda sorte de problemas pelas quais ele está passando. E aí, quando ela se aproxima do ponto, fala para ele assim, ó, eu vou descer no próximo ponto. Aí ele fala assim, pelo amor de Deus, vai comigo até o ponto final e volta, para a gente poder continuar conversando. Então, nós geramos muitas vezes. Né? E essa companheira deu uma grande lição para todos nós. Porque se ele não quisesse conversar, ele diria, não tem nada para conversar e a situação morreria ali. Mas alguém que manifesta toda uma raiva, alguém que manifesta a questão agressiva, carrega uma dor muito grande lá dentro. Por isso a agressão. Joana vai continuar dizendo no seu texto que algumas dessas pessoas vão se intoxicar com essas mágoas ao ponto de tirarem a própria vida. Muitas vezes, simplesmente por conta desses pensamentos, por conta das mágoas, vão entrar num estado depressivo e desencarnar. Outras, inconscientemente, vão ter toda sorte de fracassos, sejam eles afetivos, sejam financeiros ou sociais. Alguns outros vão detonar a autoestima, desvalorizando-se e autodestruindo-se. O ressentimento é responsável por muitas das tragédias do cotidiano. A mágoa e o ressentimento são tóxicos que matam quem os carrega. E enquanto vibra nessa emoção negativa, ela vai desequilibrar todo um sistema nervoso e vai produzir toda a sorte de enfermidades no nosso corpo. E a grande maioria dessas pessoas não se dão conta do ressentimento que carregam. Mas se elas fizerem esse autoexame, se fizerem esse trabalho que Santo Agostinho nos coloca na questão 919A, vão conseguir identificar essa presença. E continuando a sondar, vai descobrir aonde teve início, por que se instalou no ser e o porquê perturba. E aí a descoberta grandiosa de que é o próprio responsável por abrigar e alimentar esse ressentimento. Precisamos entender que aqueles indivíduos que foram cruéis, sejam eles familiares, sejam amigos, sejam professores, tenha acontecido isso na infância ou durante a vida adulta, não tinham, nem têm dimensão do que fizeram ou do que estão fazendo. Não se apercebem dos seus desmandos e das suas incoerências, porque eles também sofreram as mesmas agressões e apenas estão reagindo conforme haviam feito outros em relação a eles. Então, muitas vezes, alguém que nos agride é alguém que sofreu uma agressão similar à nossa. Muitas vezes, aquele que é agressivo pode ser alguém que, quando buscava ser amado, quando abria o seu coração, recebia somente agressões. E aí passa a agredir, para que ele não seja mais agredido, para que ele não sinta mais dor. Então, o primeiro grande passo nesse nosso processo de nos livrar desse ressentimento é compreendê-los, considerando-os sem nenhuma responsabilidade ou sem nenhum esclarecimento, sem má intenção em relação a nós. Vamos conseguir compreendê-los e, assim, conseguir perdoá-los.
E aí ela fecha com a palavra libertando-te. Precisamos entender que todos nós achamos que estamos fazendo bem de alguma forma. Mesmo aqueles que nos agridem, eles acham que estão fazendo bem, porque isso está dentro de nós. Só que, às vezes, por uma lente, ela acaba tendo uma forma desfocada, mas ele vai achar que está fazendo bem. E nós precisamos compreender isso. É isso que está faltando em nós. E o egoísmo vai fazer com que enxerguemos somente a nós mesmos. Quando o outro tenta nos prejudicar, o outro vai tentar nos prejudicar, mas na realidade estamos tentando fazer algo bom. Mas pela ótica dele, não pela minha. E observa que nós só tentamos nos relacionar com pessoas que têm as mesmas ideias que as nossas, que têm as mesmas opiniões, que têm os mesmos gostos. Se alguém tem ideias, opiniões e gostos diferentes, nós procuramos saber o porquê. Será que o outro não tem qualidades? Será que só nós somos bons? E aí, como diz uma companheira aqui de Rio das Ostras, será que nós nos consideramos o alecrim dourado de Jesus? Joana continua no seu texto, que quando nós arrancamos o ressentimento dentro de nós, nós vamos acordar para a vida. Vamos nos desarmar em relação àqueles com quem tínhamos antipatia. E o mal que façam a nós somente nos perturbará se nós permitirmos. Nós vamos enxergar o outro, mesmo que não torça pelo mesmo time, mesmo que não tenha a mesma opinião política, porque ele possui muitas outras qualidades e alguma coisa existe que seja conosco. A gente já viu em São Paulo, e algo que nos entristece muito, são as brigas de torcidas. Então, a gente via imagens deploráveis das agressões de famílias que iam a um estádio assistindo um jogo de futebol e eram vítimas de toda uma sorte de violência por conta do confronto das torcidas de times rivais. E nesse momento onde não tem tido jogos, né? Uma torcida de São Paulo, de uma pequena cidade do interior, resolveu fazer algo, alguma coisa em prol do bem. Então, o que eles resolveram fazer? 3 vezes por semana, mais ou menos, não me lembro a frequência, eles preparam um lanche, um suco, e saem à noite para distribuir para as pessoas de rua. Como estava frio, levaram também cobertores para agasalhar essas pessoas. Então eles prepararam, num dia, eles prepararam tudo, estava tudo solto. Quando eles saíram, aí sai aquele bando, 10 pessoas, 15 pessoas. O primeiro morador de rua que eles encontram está com a camisa do Corinthians, o grande rival. E aí? Eles param e vão alimentar e conversar com aquele homem. E aí, eles gravam e esses vídeos vão para a rede social, para a página deles. Uma pessoa que estava assistindo o vídeo descobriu que aquele homem de rua, aquele morador de rua, era seu tio, que estava fora de casa há mais de 10 anos. E aí é feita toda uma mobilização para que ele volte para casa. Isso foi muito lindo. Foi uma atitude que me emocionou. Porque uma coisa é sermos adversários.
Uma coisa é eu torcer por um time, a pessoa torcer por outro. Ele é meu adversário, mas ele não é meu inimigo. Precisamos entender que quando eu não perdoo, nada acontece com quem nos ofendeu. Nada vai prejudicar o outro. O não perdoar, o ressentimento, vai prejudicar apenas a nós mesmos. E nós vamos ver esta fala da Joana de Ângeles sendo embasada por uma série de pesquisas científicas. Então, algum tempo atrás, se não me falha a memória, uma publicação da BBC falando que na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, e no Hospital John Hopkins, existe um curso que ensina as pessoas, ensina a perdoar. Estudos médicos vão dizer que pessoas que foram vítimas de graves abusos e que perdoaram sinceramente seus agressores tiveram melhoras significativas em sua saúde física e psicológica. E a ciência está descobrindo que quando eu penso numa pessoa que nos feriu, vai fazer com que a gente gaste energia. Vai fazer com que aumente os níveis dos hormônios de estresse na corrente sanguínea e vai elevar a nossa pressão arterial. E não é difícil perceber isso. Se nós fecharmos os nossos olhos e pensarmos em algum inimigo nosso, se é que nós podemos utilizar essa fala, alguém com quem temos a desavença, vamos imaginá-lo na nossa frente. Como nós vamos nos sentir? Provavelmente vamos ter os sintomas que nós relatamos aqui. Porque é uma reação de medo, porque é uma reação de tentativa de defesa. Isso é uma reação do animal. Além de aumentar os níveis de hormônios de estresse, além de aumentar a pressão arterial, contribui para o ganho de peso. Ou seja, quando eu não perdoo, eu engordo. Se isso não for um bom argumento, eu não sei mais o que é. A mágoa, ela vai afetar a nossa capacidade de concentração. Vai afetar a capacidade de armazenar novas memórias. Porque vai criar uma névoa na nossa mente. E vai criar um peso em nosso corpo. Então, as pessoas que conseguem se livrar dessa mágoa, quando conseguem se livrar desse ressentimento em relação a alguém, elas vão dizer que se sentem mais leves. E não é essa leveza no espírito, porque a gente sempre fala assim, eu tirei um peso da minha consciência. É a mais pura verdade, porque eu vou conseguir ter mais agilidade física quando eu me livro dessas cargas. Por quê? Porque eu estou tirando uma algema com uma bola de ferro nos meus pés. Porque quando eu não perdoo, quando eu tenho meu ressentimento, eu tenho a mágoa, eu me torno escravo daquele companheiro. E eu me torno um escravo mental, emocional e fisicamente. Como fisicamente? Como eu me torno um escravo fisicamente? Vamos imaginar que um grupo, um cantor muito famoso venha fazer show em Macaé ou em Rio das Ostras. Né? E aí você todo empolgado porque vai no show, e aí alguém diz para você que o seu maior inimigo vai também. E aí você vai pensar assim, eu odiaria o encontrar no show, por isso eu não vou. Eu me tornei escravo. Precisamos entender os efeitos do pensamento em nosso corpo. Kardec vai explicar em A Gênese os efeitos dos fluidos à nossa volta e dos pensamentos que manipulam esses fluidos nos colocando num ambiente saudável ou num ambiente insalubre. Então a gente vai começar a entender que perdoar, e a ciência está descobrindo isso, que perdoar é uma estratégia de saúde. E aí a gente consegue entender por que Jesus falava categoricamente, amai os vossos inimigos.
Na realidade, o que Jesus queria não era o benefício ao meu inimigo, era o benefício a mim mesmo. Porque quando eu deixo de encará-lo como inimigo, eu vou deixar de ter todas essas sensações. Eu vou deixar de prejudicar o meu organismo. A pessoa que nos fere pode nos colocar numa prisão, mas só nós somos os únicos que podemos nos libertar dela. Tem um companheiro que contou a seguinte história. Ele era... A família dele ele tem muitos irmãos. O pai dele desencarna cedo. E a filha mais nova, a caçula, teve muito pouco contato com o pai. Então, e a mãe teve que trabalhar para sustentar todos aqueles filhos. Então, a mãe era muito enérgica. Era uma pessoa que tratava todos muito na linha. E uma jovem, com todas as vontades e desejos de uma adolescência, se via tolhida pela mãe. Porque a mãe pensava no conjunto, e ela pensando em si própria. E aí, num daqueles arroubos da juventude, naquela revolta contra a mãe, tenta matá-la. A mãe passa um bom tempo internada, mas se recupera. Mas gera por essa filha um ódio quase que mortal. De quando estarem numa cidade, e a cidade não era tão grande assim, quando a menina sai de casa, vai morar com um tio, quando a mãe a vê na rua, muda de calçada. E essa mãe sempre tomava remédio para dormir, porque não conseguia, tinha uma insônia muito, muito séria. E aí os outros irmãos, dizendo assim, perdoa ela, foi um momento, foi uma fraqueza, colocando toda uma série de situações, e a mãe disse assim, nunca vou perdoar. E os outros irmãos fazendo todo um trabalho. A jovem demonstrou profundo arrependimento pelo que fez, mas a mãe não abria seu coração. Ele arrumou um emprego, foi trabalhar em outra cidade, veio para Macaé, mas sempre em contato com a mãe. E aí um dia ele liga para a mãe e pergunta como é que a mãe está. E a mãe, radiante, falou assim, você não sabe o que aconteceu comigo. Eu decidi perdoar a sua irmã. Mas aconteceu alguma coisa milagrosa, porque eu não precisei tomar remédio para dormir. E aí a gente vê o poder que tem o perdão. Só que a gente precisa definir o que é perdoar. Perdoar é aceitar o que aconteceu e seguir em frente, sem desejar mal a quem te machucou. Né? Perdoar não é colocar-se novamente nas situações em que que aconteceu, porque você seja ferido novamente. Aconteceu aquela situação, foi uma lição. Então eu não faço mais isso. Mas eu não posso guardar esse ressentimento. E nós precisamos avaliar por que eu fui a vítima da situação. E muitas vezes a gente não avalia isso, a gente sempre nos coloca na condição de culpados. Mas por que aconteceu comigo? Né? E a doutrina vai nos explicar toda essa relação, porque nada é por acaso. Joana de Ângeles tem uma página que vai dizer assim, sim, deves perdoar. Perdoar e esquecer a ofensa que te colheu de surpresa, quase dilacerando a tua paz. Afinal, o teu opositor não desejou ferir-te realmente. E se fez com essa intenção, perdoa-o com maior dose de compaixão e de amor. Quando Joana nos fala em esquecer, é no sentido de esquecer a mágoa,
o ressentimento e a raiva. Porque o ato, a situação, deve permanecer em nossa mente como uma lição. Devo me lembrar dele e não ter mais sentimentos negativos. Isso é esquecer. É quando alguém chega, o que aconteceu contigo em tal situação? Que vai ter sempre um que vai nos lembrar dessas situações. Né? Então você conta a história como se nada tivesse, como se não fosse nem contigo, mas como se fosse um grande ensinamento que eu tivesse recebido. O Evangelho nos orienta a perdoar. O Evangelho nos orienta a amar o próximo, exemplificando os ensinamentos de Jesus. E quando falam para a gente perdoa, muitas vezes nos soa como uma ofensa. É como se estivesse nos pedindo para sermos amigos de quem nos agrediu. É como se estivesse pedindo-nos para quitar os débitos, pedindo a Deus para quitar os débitos. E aí vamos ver Allan Kardec, quando ele escreve no livro Céu e Inferno, que o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas também a expiação e a reparação. Nós falamos tanto sobre perdão, mas nós estamos sempre falando como nós somos os agredidos. Nós falamos esse tempo todo, mas quando nos ofendem, quando nos machucam. Mas e quando somos nós os agressores? Nós sempre nos colocamos no lugar do ofendido, mas nunca do ofensor. E Chico Xavier tem uma frase que ele diz assim: fico triste quando alguém me ofende, mas com certeza eu ficaria mais triste se fosse eu o ofensor. Será que eu tenho consciência de que em algum momento prejudiquei um companheiro, prejudiquei um parente, um amigo? Será que eu percebi que aquela simples ação, aquela simples palavra causou constrangimento, causou dor, sofrimento? Será que eu tenho noção de quanta dor eu causei somente nessa encarnação? E aí, como eu me sentiria se eu estivesse no lugar de quem eu me ofendi? Quando nós lemos a obra Paulo Estevão e a gente busca na experiência de Saulo, que era doutor da lei, e que ele mandava matar sem dó. Quando ele se converte, quando ele passa a se chamar Paulo, sofre tudo aquilo que ele fazia sofrer. Sofre todas as perseguições. Ele não compreende as agressões que ele vai receber dos antigos companheiros do rabinato. As agressões do pai, da sua família. E a desconfiança daqueles que lhe seguem o caminho. E isso machuca-o por demais. E numa passagem emocionante, Paulo vai encontrar os espíritos de Abigail e de Estevão. Num momento lindo, um momento onde ele vivia uma dor imensa. E antes de Abigail se despedir, Paulo vai lhe fazer algumas perguntas que machucavam o seu interior. E esse diálogo, ele é precioso para todos nós. Paulo vai perguntar: o que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Abigail responde: ama.
E Paulo pensa, Jesus aconselha o amor aos inimigos. Como é difícil amar os inimigos. Como é penoso testemunhar dedicação sem o real entendimento dos outros. Como fazer para que a alma alcance tão elevada expressão no esforço de Jesus? Trabalha. Trabalhar. Mas quando a gente lembra do ambiente de trabalho, quando a gente lembra dos antigos companheiros, quando ele nutria a esperança que eles se converteriam, ele sofre os grandes golpes que o desanimam. E aí ele pergunta, o que fazer contra o desânimo destruidor? Espera. Esperança. A companheira dos dias mais ásperos da vida de Paulo. E aí ele vai perguntar, é indispensável amar, trabalhar e esperar. Entretanto, como agir no âmbito de forças tão heterogêneas? Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? E aí a resposta da doce Abigail, perdoa. Ama, trabalha, espera e perdoa. Quando chegaram a um lugar chamado Caveira, ali o crucificaram. E aos malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. E ele diz, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. E eles, repartindo suas vestes, lançavam a sorte. E o povo olhando. E os príncipes também zombavam dele, dizendo, aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se és o Cristo, o escolhido de Deus. Também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele, apresentando vinagre. E repetiam, se és tu o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro, respondendo, repreendendo, dizia, tu nem temes a Deus estando mesmo nessa condenação? E nós, na verdade, com justiça estamos recebendo o que merecemos. Mas este nenhum mal fez. Virou-se para Jesus e lhe disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus responde-lhe, em verdade, te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Nesta passagem de Lucas, nós vemos a grandiosidade do grande professor que nos ensina o perdão. Mas nós temos grandes exemplos, como um caso que aconteceu de uma mãe que tem o seu filho assassinado por causa de um par de tênis. O assassino é preso. Quando ela vai à delegacia, ela se encontra com a mãe do assassino. Ela se aproxima e pergunta, na sua casa, a senhora está precisando de alguma coisa? Está precisando de alguma ajuda? O que está faltando para a gente começar? Queria agradecer a casa, queria agradecer a todos que estão aqui presentes, compartilhando esses pensamentos, essas ideias, que também me afligem muito quando tratamos da questão do perdão.
E nem entramos no mérito do texto quando diz perdoai para que Deus vos perdoe. Porque a perdão de Deus é consequência. Na realidade, Deus não nos perdoa porque Deus nos ama infinitamente. Cabe a nós merecer o amor do Pai. Olhando o outro. Amando o outro. Como a Ele. Muito obrigado a todos. Muito obrigado à casa pela oportunidade. Que possamos fazer as nossas reflexões semanais nesse tema e que nos ajude a crescer, a nos aprimorar, a termos condição de estar no mundo regenerado. Muita paz a todos. Eduardo, muito obrigada, mas não vai embora ainda não, porque a gente tem duas perguntas, pelo menos me chegaram duas perguntas aqui. A Luiane Gama pergunta: Eduardo, o exercício do bem nesta encarnação nos auxilia também em uma dívida que temos de uma vida passada? Com certeza. Com certeza. Se nós temos dificuldade para perdoar, nós já trazemos isso. Isso já faz parte, ainda faz parte da nossa bagagem. Então, se nós pegarmos os livros de história, nós vamos ver que não existia perdão. Né? Quando Kardec vai colocar no Evangelho segundo o Espiritismo, quando vai falar do duelo, o que é o duelo? O duelo é: você me ofendeu, então vamos acertar as nossas contas. Não existia perdão. Não existia naquele momento perdão. Né? Então, quando nós somos colocados, nada do que nós somos colocados, nós não temos capacidade de vencer. Então, se nós somos colocados, confrontados com as situações onde nós somos convidados a perdoar, é porque nós já temos condição de executar esse perdão. Nos falta vontade. Muitas vezes, como diz os espíritos, são as oportunidades que passam por nossas vidas. Então, se nós formos colocados em situações onde vem na nossa mente a questão do perdoar, é porque nós já estamos preparados para fazê-lo. Nós já temos todo um conhecimento, falta somente a prática. E eu vejo nesse sentido, sim, no passado nós não perdoávamos, porque se fosse algo que já fosse inerente a nós sempre perdoaríamos. Então, se hoje nós não perdoamos, é porque isso não é essência nossa. Então, se nós somos convidados ao perdão, nós já temos a condição. Nos falta a prática. Obrigada. Mais uma pergunta. A Débora Inojosa pergunta: Eduardo, sendo nós seres em comunidade, no relacionamento diário com o outro, respeitando o livre-arbítrio, como podemos colaborar com o processo de entendimento do perdão com nossos irmãos? Eu acho que a receita da Abigail, ela vai nos ajudar muito nesse sentido. Ama, perdoa, espera. Ama, trabalha, espera e perdoa. Se no nosso núcleo familiar, se nós formos colocados no núcleo familiar, é porque aquele núcleo familiar é a grande oportunidade do nosso crescimento. Se nós estamos nesse meio familiar, precisamos dele para crescer de alguma forma. Nesse núcleo familiar tem as ferramentas necessárias para o nosso progresso. Então, vamos ter o companheiro difícil? Vamos. Vamos ter os pais difíceis, o irmão problemático, o esposo, a esposa, o filho? Vamos. Mas sempre lembrando que
Nunca nada vem acima da nossa capacidade. Nada vem acima da nossa capacidade. Deus não seria tão cruel conosco, nos dando uma missão impossível. Então, se temos as dificuldades, há uma solução. Essa dificuldade que se apresenta de alguma forma, nós vamos encontrar diversos meios. E aí, com a prece, com a oração, vai aparecer, vai ficar cristalino na nossa frente qual o caminho a seguir. Então, a prece vai nos ajudar muito nessa decisão do que tomar. Se nas preces vier a questão de um auxílio profissional, que busquemos esse auxílio profissional. Se nessa prece indicar que o Evangelho tem a resposta e o manual de como progredir, vamos seguir o Evangelho, né? Mas sempre entendendo que nós temos o potencial, né? Jesus sempre dizia assim, brilha a vossa luz. Sempre dizia assim, vós sois deuses, vós sois o sal da terra. Então, nós não somos um Zé Ninguém. Nós temos uma força muito grande. E ele sempre nos colocou isso. Então, a oração vai nos ajudar nesse ponto. A oração é a grande ligação com os espíritos superiores que sempre nos querem o bem, né? Então, através da prece, nós vamos receber a resposta, receber a intuição, receber a orientação que precisamos. Pode ser que não venha a voz, ou que aquela voz do plano espiritual soando no nosso ouvido, mas pode ser através de um companheiro, pode ser através de uma palestra, pode ser através de um livro que a gente abre ao acaso, que a gente sabe que não existe acaso, mas, enfim, né? Então, acho que é isso. Eu acho que essa é a grande ferramenta que a gente tem para nos ajudar nesse momento. Eduardo, muito obrigada. Não temos mais perguntas, pelo menos explicitadas aqui, né, pelo pessoal, mas tenho certeza que essas reflexões vão ficar dentro de cada um, né, e porque é um tema assim que mexe bastante com todos nós, né, porque é um grande desafio perdoar, é um grande desafio, né, quando a gente para pensar, muitas vezes achamos, né, que perdoamos, mas quando a gente é levado, né, a refletir sobre, vemos o quanto ainda temos uma grande dificuldade de perdoar. E o quanto isso é adoecedor, né? O quanto isso nos traz grandes dificuldades, né? Insônia, tristezas que não passam, ressentimentos, mágoas, e por aí afora, né? Somatizações, né? Diversas, provenientes dessa mágoa guardada pela ausência do perdão. Isso. E só mais uma coisa, colocando o que você falou, a gente nunca ligou uma coisa a outra. A gente nunca associou que a ausência de perdão gerasse tantos problemas. E hoje a ciência nos ajuda nesse ponto. A medicina começa a trabalhar esses pontos. E a gente começa a ver a necessidade. Quando um hospital ele se propõe a fazer um curso ensinando a perdoar, é porque isso tem ligação com a questão física. Então, acho que a ciência veio colaborar enormemente nesse ponto, quando nos dá quando nos faz essa ligação das nossas, muitas vezes, doenças que nós vamos fazer todos os exames, está tudo normal. Mas eu tenho uma dor de cabeça muito forte, eu tenho uma alergia que não é produto nenhum, quando eu tenho problemas intestinais, eu tenho problemas no sistema digestivo, que eu não consigo identificar. Então, isso é o grande mérito, né, de alguns cientistas em fazer essa ligação que a doutrina já faz há muito tempo. Sim. E a gente vê quantas pessoas, né,
gritam em alto e bom som, né? Eu não levo desaforo para casa, né? Eu não vou esquecer nunca, e achando que isso é um grande feito, né? Mas, na verdade, ali você está cometendo um, algo contra você, né? Porque eu costumo dizer, muitas vezes, que a pessoa que guarda mágoas, né, e fica levando aquilo pela vida fora, ela toma veneno para matar o outro, né? E esse veneno que ela está tomando diariamente na vida dela para matar o outro, eu nunca vou esquecer, como se dessa forma ela estivesse fazendo algum mal para outra pessoa, atingindo, ela está se envenenando, né, e se adoecendo, de todas as formas, né, em todos os níveis. Então, a medicina, né, que bom que pode ter essa visão hoje, né, que o Espiritismo já traz há tanto tempo, já nos elucidou há tanto tempo. E que desafio, né, nós temos. Mas se a gente pode estar atento, né, nos trabalhando, né, estamos longe de podermos perdoar, como Jesus nos ensinou. Mas é um caminho, né? É um caminho que já temos toda a condição de seguir. E que então possamos, né, colocar isso em nossas vidas. E hoje você falou uma coisa boa, né? Perdoar emagrece. Eu acho que isso daí vai marcar. Vai ajudar. Vai ajudar. Eduardo, muito obrigada. Eu que agradeço a casa. Por mais uma vez estar aqui conosco. A gente sempre fica muito feliz com a sua fala, com tudo aquilo que você tem trazido para a nossa reflexão. Eu que agradeço. Então, gratidão e esperamos nos ver mais vezes, ou por aqui, nesse ambiente virtual, ou lá na casa, com certeza. Tá? Um grande abraço. Um grande abraço. Boa noite a todos. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela paciência e que Jesus nos ampare a todos. Assim seja. Então, pessoal, muito obrigado por estarem conosco, participando, né? Hoje, importantes reflexões acerca das mágoas que carregamos, da dificuldade que temos de perdoar, de nos perdoarmos também, e do quanto isso é produtor de adoecimentos emocionais, físicos, e que precisamos termos esse olhar atento. Eu quero aproveitar aqui ainda nesses momentos finais para, em nome do Lar Francisco de Assis, mandar um grande abraço para a nossa companheira Leomara. Leomara, feliz aniversário, receba o nosso grande abraço, que Jesus te abençoe e que você possa ter um novo ciclo de muita renovação, de amor, de paz e de muito perdão, né? Porque perdoar faz bem, né? Como o Eduardo nos trouxe, né? Amar, trabalhar, esperar e perdoar. Então, isso serve para todos nós. Então, agora, vamos pegar aquela aguinha que a gente deixou aqui reservada no início e vamos agradecer por mais uma oportunidade dessa corrente do bem. Então, vamos, nesse momento, nos unir em prece e agradecer a Deus, agradecer ao nosso grande Mestre Jesus, a toda a espiritualidade que se encontra conosco desde o início dos trabalhos dessa noite. Abençoai a cada um de nós, Pai, que possamos levar todas essas reflexões tão importantes que nos foram trazidas essa noite, para que possamos compreender em nós aquilo que precisamos modificar em nossas atitudes,
que possamos aprender a perdoar mais, a exercitar o perdão, assim como estamos exercitando o amor, para que dessa forma possamos viver mais em harmonia, com maior serenidade, que possamos ter mais saúde, saúde física, mental, emocional, espiritual. Abençoai a cada família aqui representada, abençoai a todos aqueles que necessitam dessas vibrações de amor, muitos adoecidos, principalmente pelo Covid-19, que recebam todas essas vibrações amorosas. Amparai os seus familiares, que muitas vezes ficam tão angustiados. Amparai aqueles que já partiram para o plano espiritual e, nesse momento, sem poder até ter a despedida dos seus entes queridos. Pai, envolva cada um com muito amor, com muita paz, muita luz, que possamos estar unidos em prece, em oração, nessa grande corrente de amor e de paz. E que nessas águas, Pai, colocadas aqui adiante de nós, possam ser colocadas pela espiritualidade que se encontra conosco, o remédio que cada um necessita nesse momento. Sonde-nos, Senhor, no mais íntimo, para que possamos receber, através dessas águas, o remédio que nos acalme, que nos traga serenidade, que nos traga uma maior compreensão e que possamos, ao sair daqui essa noite, termos o coração mais sereno, mais em paz, a mente mais tranquila, e que essa semana que se inicia seja de amor, de trabalho, de espera paciente e de perdão. Fique conosco, Pai querido, hoje e sempre. Assim seja, graças a Deus. Então, gratidão, paz e bem para todos. Lembre-se de convidar sempre mais alguém para participar desse banquete espiritual. Compartilhem essa palestra tão importante. Acessem, quem não pôde ouvir tudo, pelo link da Corrente do Bem. E na quarta-feira estaremos aqui de novo, se Deus quiser. Paz e bem, gratidão. E boa noite, boa semana para todos nós.